Então, a gente estava no assunto, né, que a gente viu aula passada, que é sobre o câncer. E aí, lembrando que o câncer, a progressão, ou seja, a forma como ele vai ficando mais avançado ou mais maligno, tem a ver com o acúmulo de mutações. Então, ele parte da mutação do primeiro gene, ou seja, de um gene, certo? De um dos alelos, depois ele pode partir para a segunda mutação do mesmo gene no segundo alelo. O que é isso? O gene de um cromossomo de origem materna, depois para o cromossomo, né, a mutação do cromossomo desse alelo de origem paterna. E aí acumula para uma segunda mutação, para uma terceira mutação, que pode ser de outro gene, e por aí vai. E à medida que a gente vai acumulando, certo, mutações nos genes, a gente também acumula as aneuploidias. Ou seja, a gente parte de uma mutação, né, de genoma, tá? Do DNA, da sequência do DNA, até a gente ter alterações cromossômicas. E aí podem ser alterações numéricas, né, como as aneuploidias, mas também podem ser alterações estruturais, certo? Então, com a progressão, a gente tem uma bagunça mesmo dentro do genoma daquela célula, tá? E aí, quanto mais, né, alteração ela se encontra, maior a chance, né, dessa célula se transformar esse estado cancerígeno daquela célula se transformar em metástase. E aí que vem o problema na hora da terapia, né? Porque essas células que têm tantas alterações cromossômicas assim, fica difícil realmente a gente conseguir fazer uma terapia exclusiva para ela. Por quê? A gente tem um tumor e esse tumor vai crescendo, 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 certo? Até chegar um ponto onde essas células que estão aqui, elas têm um conjunto de alterações e essas outras células que estão aqui têm outras alterações e essas aqui têm outras alterações. Então a quimioterapia resolve essas, mas não resolve essas e não resolve essas. Então, à medida que vai progredindo, realmente vai ficando cada vez mais difícil fazer a terapia. E aí volta para a máxima, né? Que quanto mais cedo se diagnosticar, melhor o tratamento, porque a gente tem uma homogeneidade das células. Então, se a gente pega, né, faz a análise e a gente encontra as células nesse estágio, é mais fácil de se controlar, tá? E ter um químico, um quimioterápico que vai resolver esse estágio aqui, do que quando chega nesse estágio bem mais avançado. E aí, como eu estava falando, essas mutações elas não podem ser letais, porque se elas são letais, elas vão matar a célula, tá? Então, o ideal é que essas alterações, essas mutações confiram vantagem à célula. E que vantagens são essas? Vantagens proliferativas, ou seja, vai estar lá, né, no processo de divisão celular acelerado. Tá? Se ela inicia o processo de divisão e ela estimula a apoptose, tá? Então a célula ela entra em morte programada e aí a gente não tem um processo cancerígeno, tá? Então é importante que essas mutações não levem à morte. Se a gente for falar de forma geral, quando vai progredindo, né, quando chega em metástase, esses tumores, essas células geram uma morte do organismo, mas teoricamente aquelas células cancerígenas elas não morrem, elas só vão morrer depois por consequência da morte do organismo. Teoricamente elas ainda são vivinhas, tá? Outras mutações em outros genes da mesma célula têm que conferir vantagem, tá? Então, se a gente tem uma primeira mutação, essa mutação não pode ser letal. Nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a 30ª, 40ª, certo? Não pode ter, não pode conferir, né, a essa letalidade, tá? Tem que ser vantagem, e principalmente vantagem de progressão, ou seja, de entrar em divisão celular, mitose e tudo mais. A existência da instabilidade genética, ela se dá através do acúmulo de mutações gênicas, tá? E esses acúmulos de mutações gênicas podem levar a um defeito no reparo do DNA ou a instabilidade cromossômica. Então, essa célula, quando ela tem um defeito, quando ela progride no ciclo celular, e aí lembra lá a aula de ciclo celular, o DNA, ele passa por uma vistoria, verifica se está tudo certo, se está tudo ok. Se tiver alguma coisa errada, a célula mesmo ela tenta recuperar aquele erro. Se não,
se ela não verifica que existe aquele erro, ela vai progredir no ciclo com o erro. Só que o processo de divisão, a gente tem crossing over, a gente tem o processo de mutação, que ele é normal, ele ocorre, né, de forma do processo evolutivo de todas as espécies, de todos os organismos vivos, na verdade, até os vírus, né, que aí fica naquela confusão se é organismo ou não, porque o vírus não é uma célula, então ele também tem um processo de mutação associado a ele, então é algo natural. E aí, quando essa primeira célula, né, ela progride no ciclo celular, ela pode transformar em duas células que tenham novas alterações, tá? E essas células vão progredindo e vai acumulando mais e mais alteração, certo? Aqui pode ter muito mais alteração, e aqui outra, muito mais alteração, certo? Esse processo aí de divisão, tá? Além disso, né, quais são as características dessas células cancerígenas? Crescimento e multiplicação descontrolado, ou seja, a gente não tem a para do ciclo celular, esse ciclo celular ele progride, e é por isso que as células tumorais elas vão ocupando espaço, tá? Vamos ter alterações morfológicas, a gente tinha uma célula bonitinha, arredondada, e a gente passa a ter uma célula estrelada, por exemplo. Tá? Então, o que acontece? A gente sai de uma alteração do DNA. Se a gente está com alteração no DNA, a gente provavelmente vai alterar a proteína. Alterando a proteína, a gente altera a morfologia da célula. Tá? Então, nessa progressão também, quanto mais essa célula ela tem alterações morfológicas, é um indicativo que esse câncer, né, essa progressão aí está avançada também. Além da morfologia, a gente tem o citoplasma indiferenciado, mudanças degenerativas e organelas mais mal formadas. Ou seja, o acúmulo, né? Se a gente já tem erro, a gente sabe que o DNA é o local onde tem todas as informações para produzir uma célula, para que aquela célula seja faça o seu metabolismo. Se ela está tendo acúmulo de alterações, então essas alterações vão resultar em alterações também nas organelas, em toda a estrutura celular, tá? Além disso, perda de afinidade de célula específica, ou seja, as células elas se ligam através do citoesqueleto. E aí, quando elas não reconhecem mais umas às outras, a gente tem o contínuo crescimento, e aí elas vão ficando sobrepostas umas às outras. E aí a gente tem um crescimento também tumoral, tá? Além de propriedades imunológicas diferentes, porque a célula cancerígena, ela funciona para o nosso corpo igual a infecção bacteriana. Então, quando tem uma bactéria no nosso corpo, o sistema imune vem, tenta fagocitar essa célula para tentar eliminar. Tá? E aí gera todo o processo inflamatório nesse local. A mesma coisa do câncer. O corpo, quando identifica essa célula, o sistema imune também vem tentando recuperar e eliminar essas células do organismo, tá? Então, é basicamente a mesma... você faz a mesma simulação do processo infeccioso com o processo cancerígeno. Bom dia! Hoje estamos em aulas particulares, certo? E à medida que vocês vão tendo dúvida, vão falando, tá? E aí a gente vai entrar agora na parte da genética em si, da citogenética. E aí eu falei para vocês semestre passado sobre os proto-oncogênios, genes supressores de tumor. A gente vai voltar a falar deles de novo, certo? Mas antes disso, o que acontece? Todos os tumores têm origem genética, ou seja, a alteração para transformar aquela célula em célula cancerígena vem da genética, que pode ser do genoma, pode ser da citogenética, ou seja, da alteração do cromossomo, como também pode ser epigenética, tá? Então a gente tem sempre, na realidade, essas origens podem ser diferentes. Por exemplo, a gente pode ter um câncer que tem a origem na translocação, como as leucemias, mas a gente pode ter um câncer que se origina com
uma alteração de um gene, de um proto-oncogene, tá? Ele dá o start, o início, né, desse processo cancerígeno. Ou pode ser uma mutação epigenética que também dá início a esse processo, certo? Então, a gente tem aí diversas origens, mas todas elas partem de uma parte genética, tá mexendo com o genoma, tá alterando ou tá modificando ali o que tá ali no DNA, que tá ali no núcleo da célula, tá? E aí, basicamente, né, se a gente comparar todos os casos de câncer do mundo, 95% dele tem causa adquirida do meio ambiente e dos hábitos pessoais. Ou seja, o que é que a gente come, o que é que a gente se alimenta, o que é que a gente respira, tá? O que é que a gente entra em contato são basicamente as substâncias que são tóxicas, são mutagênicas, e essas substâncias elas podem causar alteração no DNA, tá? Então o câncer está mais relacionado ao meio do que realmente de forma hereditária, tá? Só uma pequena parcela desse câncer é hereditário, ou seja, o indivíduo já herdou um alelo ou um gene alterado. E aí ele tem uma complicação porque ele é mais suscetível a desenvolver o câncer. Mas não é porque você está num ambiente que ele é tóxico que você vai desenvolver o câncer. E ao mesmo tempo não é porque você tem um alelo alterado, você herdou um alelo alterado, que você também vai desenvolver o câncer, tá? Isso não é 100%, sempre é a probabilidade. Então, aumenta-se a probabilidade de você desenvolver o câncer quando você está por exemplo, você vive numa cidade muito mais poluída, tá? Aumenta a probabilidade quando você já tem na sua família casos de câncer. Então, isso é só probabilidade, mas não quer dizer que seja, né, que você vai realmente desenvolver aquilo, tá? E aí, falando da base, né, genética do câncer, independente se o câncer ocorre esporadicamente, o que é isso esporadicamente? Só com aquela pessoa, ou de repetidas vezes em um membro, ou vários membros da família, tá? Como uma característica hereditária, o câncer ele sempre é uma doença genética. Tá falando de câncer, tá falando de genética, certo? Os diferentes tipos de câncer que implicam, né, o processo de início do câncer podem ser diferentes. Podem ser genes alterados na via de sinalização da proliferação celular, ou seja, que seriam esses tipos de gene. Lembra que a célula, na membrana da célula, certo? Existem receptores. E aí, esses receptores que vão, quando, né, a gente tem essa macromolécula correndo no sangue, existe a afinidade, a ligação, receptor com essa molécula. E aí, se essa molécula ela for uma proteína de sinalização para iniciar a proliferação celular, a gente vai ter, essa célula vai entrar, né, vai despertar o ciclo celular dela. E aí ela vai duplicar DNA, depois dividir e tudo mais. Que tipo de receptores seriam esses? Por exemplo, receptores de hormônio, tá? Hormônio do crescimento, por exemplo. O hormônio do crescimento é um hormônio que estimula a divisão celular, que está no nosso corpo. Então, quando tem um problema nesse receptor e, por exemplo, a célula passa a ser muito mais esse receptor, em vez de ele, por exemplo, se ligar ao hormônio de crescimento, ele se liga a uma glicose. Glicose é muito mais abundante no corpo do que um hormônio de crescimento. Então, ele pode disparar o processo de proliferação celular sem necessariamente você ter o hormônio. Ou você tem pouco hormônio, mas esse receptor ficou tão sensível, certo? Que ele consegue captar esse hormônio e aí estimula também a divisão celular sem o corpo realmente precisar desse processo de divisão, tá? Então, isso aqui é um exemplo de proteínas que são alteradas, certo? Dentro do núcleo, que podem causar o início aí do processo cancerígeno. Outros tipos de proteínas alteradas são componentes do citoesqueleto, tá? Citoesqueleto, como eu falei, ele é importante para a adesão célula a célula. Quando existe a adesão, ou seja, quando essas células elas se reconhecem através do citoesqueleto, elas param o processo de divisão. E aí, quando esse citoesqueleto está alterado, ou seja, não está mais sensível, essas células progridem e aí continua o ciclo celular e a gente tem a formação da massa, certo? Outros tipos de erro podem ser nos reguladores do ciclo mitótico, ou seja, entrou em divisão, bonitinha, sem problema nenhum,
certo? Fase G1, S, G2 e mitose. E aí lembra, existem proteínas que vão verificar se está tudo certo dentro da célula, tá? Que proteínas são essas? Aquelas ciclinas, equinases, né? Proteínas, como é o nome? Ih, esqueci agora, travou. Proteínas inibidoras não. Proteínas. Ai, meu Deus, afinidade, enfim, com as quinases, com as ciclinas. Quinases dependentes de ciclinas, exatamente, lembrei. Certo? Então, essas proteínas, elas fazem o reconhecimento do DNA, fazem reconhecimento de citoplasma, reconhecimento de tudo. Se elas também estão alteradas, elas vão iniciar o ciclo celular, ou seja, vai progredir o ciclo celular com novas alterações, tá? Componentes da maquinaria celular, ou seja, da morte celular programada. Então, são proteínas que estão envolvidas com a apoptose. Se a célula percebe que tem um erro, ela tenta recuperar. Se ela não consegue recuperar esse erro, ela induz a apoptose. Se essas proteínas da cascata de apoptose também tiverem alterada, então essa célula ela não entra em morte programada, tá? Além de proteínas responsáveis por detecção e reparo de mutações. Aí são proteínas exclusivas para realmente fiscalizar a cadeia de DNA e ver se está tudo certinho, bonitinho, tá? Se elas também não conseguem fazer essa vistoria, esses erros também progridem, certo? Então, tem várias origens do processo cancerígeno. E aí, diferentes tipos de mutações são responsáveis por causar o câncer. Então, a gente tem mutação ativadora de ganho de um alelo, por exemplo, de um proto-oncogene, a gente vai ver isso, um ganho, como é que ele ganha uma função. Perda de função do caso de ambos os alelos, que é o mais comum do gene supressor de tumor, certo? E translocações cromossômicas que a gente vê mais comum nas leucemias, tá? Que vão causar expressão, vão causar surgimento de novas proteínas através desses genes quiméricos, ou seja, genes mutados, que codificam proteínas funcionais e principalmente essas proteínas, elas estimulam a divisão celular. Tá? E aí, uma vez iniciado, o câncer ele evolui com o acúmulo desses danos genéticos, certo? Por adição, né, de mais mutação ou silenciamento epigenético desses genes, tá? Gerando aí uma falta de normalidade citogenética também. Ou seja, uma falha também nos cromossomos, tá? Então, normal, a célula bonitinha, ela entra em divisão. Quando existe um dano celular que não consegue ser reparado, ela entra em apoptose. Já a divisão celular, né, de uma célula cancerígena, a gente tem aqui a célula já cancerígena com uma alteração, ela vai acumulando, passando o processo de divisão, acúmulo, né, de mais mutação, e aí se divide de novo, vai acumulando, até ela perder, certo? A estrutura, a morfologia, tudo disso. E aí se acumula nesse tecido, e aí esse tecido aí se torna mais perigoso, tá? No processo aí de patologia. Tá? E é exemplo aí de duas fotos, né, de microscopia eletrônica. Uma célula cancerígena do mama e uma célula cancerígena, né, do câncer cerebral. E aí a gente vê essa célula aqui, ela é para ser arredondada, e a gente vê uma falha aqui de membrana, de citoesqueleto, e aqui é a mesma coisa, esse neurônio, tá? Não é mais estrelado, ele também perdeu aí as estruturas, certo? Morfológicas, tá? E aí, falando um pouquinho da epigenética, lembra? Epigenética não é alteração no genoma, é alterações de grupamentos químicos nas bases, tá? Os nucleotídeos, que geram silenciamento ou expressão de genes que não eram para ser, tá? E aí, o exemplo aqui, a gente tem dentro do núcleo, a gente tem regiões do cromossomo, né? Da cromatina, chamadas de heterocromatina, ou seja, aqui não existe expressão dos genes
porque a cadeia de DNA está toda enrolada nas histonas. E aqui a gente tem a região de eucromatina. Então, essas cadeias livres de DNA aqui, a gente tem a expressão, tá? Então, a gente está fazendo aqui a produção do RNA mensageiro, certo? Tranquilo, normal. Aqui outra região de hétero, outra região de eu. E aí, como acontece no processo cancerígeno, numa célula cancerígena? Essas regiões de eu e hétero, elas mudam. Então, por exemplo, aqui era para ser uma região de heterocromatina, porque é mais escura, certo? E aqui é uma região de eu. É para ser eu, cromatina. E aí, o que acontece? Simplesmente por marcações, né? Que podem ser de metilações, vão mudar essa ligação DNA com histonas. E aí esses genes que estavam aqui, eles eram para ser silenciados e eles passaram a ser expressos, tá? Ou esses genes que eram para ser expressos estão sendo silenciados. Então a gente simplesmente por uma mutação epigenética, tá? A gente pode levar a essas mudanças aí de eu e de hétero, e aí a gente pode ter esse problema onde proteínas que eram para, por exemplo, serem de reconhecimento de reparo celular, elas estão aqui bloqueadas. E aí a gente não está tendo reparo celular porque essas proteínas não estão sendo produzidas. Ou essas proteínas aqui, elas não eram para ser produzidas e estão sendo produzidas, tá? Então a gente tem vários fenômenos aí acontecendo na célula. De forma geral, né, isso ocorre por intensa fosforilação, metilação e acetilação, principalmente das histonas, tá? E aí isso prejudica a apoptose, ou seja, essas regiões aqui que estão sendo silenciadas podem ser proteínas de apoptose, tá? E aí faz com que não induza a apoptose. Tem todo esse processo, né, de supressão de alguns genes relacionados a isso, a modificação de histona. E aí, quando a gente faz um exame e verifica, por exemplo, o PCR, o sequenciamento, não vê alteração nenhuma. E aí, hoje, como é que acontece isso? A alteração pode estar a nível citogenético, que a gente não vê através de um PCR, de uma técnica assim, que a gente só olha o DNA, e também pode ser um evento epigenético, que também essas técnicas não conseguem visualizar. Tá? O que acontece? Esse tipo, né, de processo epigenético, ele é causado principalmente quando a gente consome, né, a gente tem exposição principalmente a radicais livres. E esses radicais livres, o que acontece? A gente tem a célula. Aí, no próprio metabolismo da célula, processo respiratório, degradação de gordura para geração de energia, ela gera esses radicais livres. Pode ser H+, certo? OH. Esses radicais livres, eles são altamente destrutivos, ou seja, eles destroem várias moléculas quando eles entram em contato, tá? Eles têm aí uma força muito grande em realmente se ligar às moléculas e destruí-las. Se eles se ligam à proteína, tranquilo, sem problema nenhum. O problema é quando esses radicais livres, eles são formados no núcleo e aí eles entram em contato com o DNA. Quando ele entra em contato com o DNA, ele vai causar alteração no DNA. E aí, esse DNA ele pode ser alterado, certo? Realmente na sequência de DNA, ou ele pode induzir um processo de fosforilação, porque aquele DNA foi reparado, mas na hora que foi corrigido, ele foi colocado uma base lá e essa base foi fosforilada, por exemplo, ou teve excesso de fosforilação de nucleotídeo. Tá? Então, isso tudo está envolvendo aí processos epigenéticos. E, principalmente, a epigenética ela está muito envolvida nos hábitos alimentares, tá? Principalmente na condição de vida. E aí, como a gente faz, né? Qual é o tipo de formação dos tumores primários? A gente chama tumor primário onde se originou, certo? Então, se o primeiro câncer, o surgimento dele foi na mama, então o tumor primário é o mamário. O secundário vem após a metástase, tá? Então, se esse primário foi da mama e a gente agora está aparecendo células cancerígenas
No pulmão, então aquele do pulmão seria secundário, aí tem terciário, por aí vai, certo? Chovendo que só, já tá bem zoada. E aí o que acontece? Voltando aqui para a progressão, tá? A gente tem uma célula bonitinha, ela entra em divisão, a gente tem a formação do tecido. No crescimento normal, a gente tem uma célula normal que tem mutações genéticas que vão gerando progressão desse ciclo e a gente tem um acúmulo aí de células cancerígenas, tá? A gente surge aí a neoplasia maligna. E aí, falando para quem chegou agora, o que acontece quando a gente tem essa massa aqui? Essas células, elas têm alterações cromossômicas genéticas, mas elas não são iguais. Ou seja, as células que estão desse lado podem ter alterações genéticas diferentes dessas células que estão desse lado, diferente das células que estão no meio, diferente das células que estão na periferia, tá? Então, por isso que é difícil realmente fazer o tratamento, certo, do câncer, justamente porque essa massa tumoral, ela não tem o mesmo perfil genético. E aí, quanto mais ela progride, ou seja, quanto mais vai aumentando esse tumor, mais diferente ainda é o genoma, ou né, o DNA, enfim, os cromossomos dessas células. Eita, caiu, tá? E aí, após anos dessas atividades anormais, a gente tem um crescimento da massa tumoral, o acúmulo, né, dessa massa. E a gente tem aqui na região do pescoço, né, ombro, na boca e aqui na retina, nos olhos, certo? Então, quando a gente vê esse todo tumor primário, ele evolui a partir de anos? Não. Existem tumores que, devido à falha em alguns genes, eles são, apesar de serem recentes, não tem uma massa tão visual assim, né, nesse nível, eles podem ser muito cancerígenos, muito malignos. E aí ele pode simplesmente, por exemplo, melanoma. Você descobriu o melanoma, aquele melanoma é um câncer muito agressivo, então ele se desenvolve muito rápido, tá? Mas, por exemplo, um câncer sem ser melanoma da pele, ele já tem um desenvolvimento mais lento. Então, não necessariamente a progressão do câncer, de todos os cânceres são o mesmo, tá? Então, tem a origem de câncer que se progride mais lenta e tem câncer que se progride de forma mais rápida. E aí também dentro do mesmo tipo de câncer, por exemplo, câncer mamário, não necessariamente todas as mulheres que têm câncer de mama, elas vão evoluir para uma metástase, tá? E também a gente tem aí essa diferença, porque cada alteração, cada pessoa tem um acúmulo de alterações diferentes, tá? Então a gente não pode, por isso que a gente diz, cada câncer é único para cada pessoa, independente se aquele câncer ele é o mesmo, né? Se a gente diz aí, entre aspas, que é o mesmo, que é o câncer de mama ou é câncer de pulmão, certo? Mas, de forma geral, ele é diferente de cada indivíduo. E aí existe um modelo de predição, na realidade, da incidência do câncer. E aí o modelo é de Knudson, né? Knudson, não sei se fala assim, enfim, a incidência desse câncer ele aumenta com a idade, certo? Porque ele vai refletindo o acúmulo desses danos genéticos, tá? Nas células somáticas. E aí o que acontece? Ele compara o câncer esporádico, ou seja, um câncer que é de um indivíduo que não vem da família, né, não é herança genética, de um câncer de herança familiar. Aí aqui a gente tem nessa figura os dois exemplos, o câncer esporádico e o câncer familiar. O que acontece no câncer esporádico? Você, como indivíduo, você herdou os dois alelos, certo? Paterno e materno, normal. A gente vê aí, ele está falando do gene supressor de tumor. Um gene que vai inibir a divisão celular, certo? Descontrolada. E aí você herdou esse mesmo gene, tanto do pai como da mãe. Só que eles não estão alterados, não tem problema nenhum. E aí quando você tem a primeira mutação, ou seja, você muta um dos alelos. Então você teve a mutação aqui, certo? Vai desenvolver o câncer? Não, você vai ficar sem. Você tem um alelo mutado, mas você tem aqui o outro alelo normal, produzindo as proteínas normais, sem problema nenhum. Agora, quando você acumula mais outra mutação, ou seja, quando você vem para uma segunda mutação, nesse caso aqui você vai dar início ao câncer.
porque você tem os dois alelos alterados. Quando é um câncer familiar, você já herdou um alelo alterado. Então, você já tem, quando existe uma mutação, esse aqui já estava mutado. Quando essa aqui está alterada, você tem o início do câncer. Então, por isso, quando é um câncer familiar, você tem uma predisposição maior de desenvolver o câncer e de forma mais cedo, né, de forma mais nova, do que uma pessoa que não tem histórico familiar do câncer, porque ele precisa acumular essas mutações, tá? E aí a gente fala que o câncer também está relacionado à idade, porque quanto mais velho você tá, mais suas células foram expostas aos eventos externos. E aí, elas mais expostas a eventos externos, a gente tem aí a maior chance, certo, de acúmulo dessas alterações, tá certo? Mas aí a gente tá falando, ó, de genes supressores de tumor. Genes supressores de tumor, os dois alelos têm que estar alterados. Mas falando de proto-oncogene, só basta um alelo estar alterado, que ele já inicia um processo cancerígeno, tá? Então também tem essa categoria aí que é diferente. Mas de forma geral, esse evento ele justifica, ele mostra bem interessante como o acúmulo de mutação com o tempo vai levar à progressão do câncer, tá? Quando ele fala aqui primeiro hit, é a primeira quebra. Segundo hit é a segunda quebra, tá? E aí, como os tumores eles se tornam câncer? Primeira coisa, a célula tumoral, ela desequilibra todo o microambiente tecidual. Então, como eu falei, ela é como se fosse uma bactéria ali invadindo o corpo, tá? E aí ele estimula todo o processo inflamatório localizado. Então, células, né, os macrófagos, células T, o natural killer, tá? Os dendríticos, tudo isso vão lá tentar eliminar esses tumores, essas células cancerígenas, certo? Então, ela progride. Se essas células do sistema imune conseguem eliminar essas células cancerígenas, a gente não tem a progressão do tumor, certo? Mas se essas células não conseguem inibir o crescimento dessas células cancerígenas, a gente vai ter a progressão do tumor. Além disso, as células cancerígenas, elas liberam fatores de crescimento de angiogênese, ou seja, crescimento de vasos sanguíneos. Porque essas células têm um metabolismo muito ativo. Elas estão fazendo divisão celular toda hora, todo instante. Então, ela precisa de um aporte sanguíneo, ou seja, precisa de nutrientes e precisa de oxigênio para fazer, né, para elas crescerem. E aí, quando elas meio que trabalham, né, fazem que o sistema imune trabalhe em favor delas. Elas já não são eliminadas pelo sistema imune e, além disso, elas são convencidas a formar, né, a fazer com que o corpo forme esses vasos sanguíneos e deixem esse tecido altamente irrigado. E aí ele continua ainda mais a crescer, certo? E aí uma das terapias para tratar o câncer é, de fato, a interrupção desses vasos. Então, a gente faz, enfim, os pacientes fazem cirurgias para cortar esses vasos ou radioterapia também para eliminar esses vasos, certo? E aí eles acabam com o aporte sanguíneo desse tumor e esse tumor ele vai ficando mais enfraquecido. Isso é uma das alternativas de terapia, tá? Professora, é verdade que uma pessoa que tem síndrome de Down é mais difícil ela ter câncer? Não, porque isso tem a ver com os alelos, entendeu? Desses genes. Não tem nada a ver. Ela, na realidade, o que acontece com ela? Elas são pessoas que não têm uma. Você não vê pessoas com síndrome de Down com idades tão avançadas. Então, teoricamente, elas não morrem de câncer por devido à idade, entendeu? Porque o câncer realmente está muito associado à idade. E se, por exemplo, a gente está falando de espaço, de meio, né? A gente não vê os portadores de síndrome de Down, por exemplo, fumando, não vê usando drogas. Então, são, né, indivíduos que eles têm uma certa qualidade de vida em termos de exposição a agentes mutagênicos, entendeu? Então, eles, teoricamente, eles são mais protegidos do que um indivíduo aí que não faz
que não tem esse controle por cima dele, desse controle social. Mas não tem relação, não. Entendeu? Porque a gente tá Eu falando de pensei, genes. eu pensei que, tipo, porque eles têm 3 cópias do 21. Hum. Então, por ele ter um gene a mais, podia ajudar a impedir que os tumores se alimentassem. Não. Na Né? realidade, tem que ver se 21, quais são os genes que tem no 21, tá? Provavelmente não são esses supressores de tumor, não. São outros genes. Só que, na realidade, esse acúmulo de informação, né, que a gente tem 3 alelos, aquilo ali já é danoso para o organismo também, porque a gente tem o aumento da expressão de determinados genes. O corpo, ele funciona como um equilíbrio, como uma balança. Ele não pode ter tanto excesso, mas também ele não pode ter tanta falta. Ele tem que estar equilibrado. Nesse caso aqui, eles estão com excesso. E aí, esses genes em excesso, essas proteínas em excesso, causam perturbações muito mais graves de forma anterior do que o próprio câncer, né? Mas ele pode sim ter os alelos alterados e pode herdar os alelos alterados e pode sim, né, desenvolver o câncer. Mas como o câncer está mais relacionado a fatores genéticos, então é mais difícil. Ou genético não, a idade, né? Então é mais difícil ele desenvolver o câncer. Mas nada impede não, certo? Tá certo, prof. Obrigada. Nada. E aí, falando, né, dessa questão do agora Não, vamos encerrar aqui.